Carla Zambelli, ex-deputada federal pelo PLSP, foi presa hoje em Roma, na Itália, após meses na condição de foragida da justiça brasileira. A detenção ocorre depois da condenação definitiva em Brasília, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou unanimemente a pena de 10 anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica. Zambelli deixou o Brasil no final de maio e permanecia na Europa, apesar da emissão de mandado de prisão, que já havia sido convertido de preventiva para definitiva por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. A prisão internacional foi viabilizada após a inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol. Conforme os relatos, agentes da polícia italiana localizaram a deputada em um apartamento em Roma, endereço apontado por um parlamentar local, que confirmou o repasse às autoridades italianas. Em seguida, houve sua identificação e detenção. A sentença que resultou na prisão definitiva foi proferida em maio, com base no entendimento de que Zambelli comandou, junto a um hacker, a invasão aos sistemas do CNJ e inseriu, entre outros documentos falsos, um mandado de prisão fictício com uma assinatura adulterada atribuindo ao ministro Alexandre de Moraes. A ação tinha como propósito manipular e descreditar o poder judiciário, segundo as investigações. Além da pena de 10 anos, ela foi declarada inelegível e teve o mandato cassado. Também foi condenada a pagar indenização no valor de milhões de reais por danos materiais e morais. Em junho, após o esgotamento de todos os recursos e o trânsito em julgado da decisão, o ministro do STF converteu a prisão preventiva em definitiva e determinou o envio dos documentos necessários ao Ministério da Justiça, para viabilizar o pedido de extradição da deputada, que possui dupla cidadania, brasileira e italiana. A partir de então, ela passou a ser considerada foragida da justiça brasileira. A Polícia Federal Brasileira confirmou o cumprimento da prisão no exterior. Agora, Carla Zambelli deverá ser extraditada ao Brasil para iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Além desse processo, Zambelli enfrenta outra ação penal no STF por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, crime ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando ela perseguiu um homem armado, nas ruas de São Paulo, caso no qual já há maioria pela condenação, aguardando apenas a finalização do julgamento. Nas redes sociais, a deputada vinha afirmando que sua saída do país não configurava fuga, mas sim uma forma de resistência política, alegando que era alvo de perseguição jurídica. Também manifestou intenção de atuar em defesa de seus pontos de vista no exterior, especialmente na Europa. Em nota, classificou a decisão judicial que determinou sua prisão como ilegal e autoritária, sustentando que a Constituição garante imunidade parlamentar, defesa que, até o momento, não obteve respaldo junto ao STF. O caso coloca em destaque a tensão entre ativismo político e os limites legais. Por um lado, Zambelli e seus apoiadores acusam o sistema judiciário brasileiro de agir contra vozes dissidentes, ainda que desfrutem de suporte popular. Por outro, setores que acompanham o desenrolar judicial percebem que o volume de provas contra ela foi suficiente para garantir a condenação de forma legal, com trânsito em julgado, e que sua prisão representa o cumprimento inevitável da legislação. O impacto da prisão de Carla Zambelli ultrapassa o plano jurídico, poderá gerar repercussões políticas significativas. Seus advogados e aliados preparam manifestações, tanto no Brasil quanto no exterior, e prevêem questionamentos sobre a extradição junto a instâncias internacionais. No Brasil, a execução da pena agora dependerá dos trâmites formais, incluindo a liberação da extradição por autoridades italianas e o retorno da parlamentar ao território nacional. Para o sistema político brasileiro, o episódio representa um momento extremamente delicado. Trata-se da primeira vez que uma deputada federal condenada em definitivo fora presa em outro país, o que traz à tona reflexões sobre imunidade parlamentar, cooperação internacional na justiça e a aplicação da lei frente a casos envolvendo figuras políticas com repercussão pública intensa.
Enquanto isso, o cenário político se intensifica. A prisão de Carla Zambelli pode influenciar tanto o discurso da direita quanto o da esquerda, alimentando narrativas sobre perseguição judicial ou efetivo combate à impunidade. O desfecho da extradição e do início do cumprimento da pena deverão movimentar tanto os tribunais quanto o noticiário, e o caso ainda gera enorme apreensão em Brasília e nas redes sociais, onde seguidores e críticos acompanham atentamente cada desdobramento.